Bartolo. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a hiperacuidade interassistencial dentro da interassistenciologia, que é a prática, hábito, a tendência sadia da consciência, seja consciente ou consciente, de funcionar prestando atenção minuciosamente, de modo ininterrupto, em tudo e em todos, a fim de melhorar assistencialmente, como megafoco principal, o holo pensênio onde atua no cosmos, no momento evolutivo. A autodisponibilidade assistencial, a autopredisposição para ajudar, a interassistencialidade pessoal, a autorresponsabilização quanto ao bem-estar consciencial geral, a proatividade interassistencial, a agudez na percepção da condição do outro, o perfil interassistencial avançado, a ausência de poluição egóica na heteropercepção, a clareza de ideias, de expressão, de raciocínio, dos sentidos e das percepções, a anamnese eficaz, o diagnóstico correto, a escuta clínica, a escuta cosmoética, a escuta participante, a escuta pedagógica, a escuta sensível, a escuta consciencioterapêutica. Agora, o autodiscernimento quanto ao tempo interassistencial da hora de acolher, da hora de esclarecer e da hora de encaminhar. Nós falamos aí, no texto, dentro do detalhinho, tem muito detalhe aí. Dessa vez tem mais do que a média. Agora, no fim, nós falamos a hiperacuidade interassistencial constitui a aplicação teática da técnica da exaustividade permanente no holo pensênio da megafraternidade, sustentado sempre pela consciência lúcida. Você intenciona viver ou já vive o desafio da condição da hiperacuidade interassistencial? Desde quando você identificou, pensioniza e prioriza esse assunto avançado? Agora, nós queremos dizer que esse é o verbete 1218, tem 4 páginas, 43 logias e 9 máximos. Eu não sei se estou de acordo com vocês, tá? Tá? Agora, o antagonismo só falta um aí para a Rosa, oportunamente, ou quem quiser, ampliar. Agora, gente, hoje eu tenho aqui para favorecer os pesquisadores. Quem é que vive reclamando aí sobre a domótica, que não sabe nada sobre isso? Então, nós temos 2 tratados hoje que a gente acabou de ganhar para a Holoteca. Inclusive o senhor, que é um dos que é especialista em domótica, estava aí com a senhora. L'ABC della domotica, gestione del luce, del motorizzazione, del carichi elettrici, sicurezza, anti-intrusioni ambientali, riscaldamento e climatizzazione, audio-video, sistemi di telecomunicazione, de telefonia fissa, mobile, internet, home networking. Agora veja, o que é a domótica? Eu vou falar aqui o que eles acham que seja. Complexo della tecnica, delle prodotti e del servizi per l'automazione domestica. Ou seja, o que é a domótica? É o complexo da técnica, dos produtos e do serviço da automatização doméstica. Sua casa é aquilo que eu falo. Meu corpo é a minha primeira máquina. A casa é a minha segunda máquina. Está entendendo? O tertuliário é a minha terceira máquina. Está certo? No meu caso é isso. Agora, esse aqui é o senhor tratado de domótica. Agora o outro, esse aqui é para os de cabeça pequena, etc. Tal, as consciências sobre o assunto. Manuale illustrato per la domotica a uso sociale.
Então, esse é o... Então, é manual ilustrado para a domótica, ou da domótica, para uso social. Agora, a casa flexível a serviço do homem. Esse é o subtítulo. Agora, esse aqui é ilustrado, etc., para todos os anarfas. Falando em anarfa, até que pega bem no italiano. Agora, você entendeu tudo aí, meu italiano e tal? Não fiz muito feio, não, né? Pois é. Não, a Magali é especialista. Agora, você sabe, ela amarga ali com outros problemas, de modo que a gente deixa. Agora, alguém quer ver? Isso é uma preciosidade, viu? Vale a pena. Vale a pena ver isso. Agora, tanta gente está falando em domótica, quando a gente fala aqui, todo mundo grita, não sabe o que é isso. Essas ciências novas criam isso. Agora, aí com os italianos, eles estão na ponta. Esses autores aí são dos máximos, são máximos. E outra coisa, tem tudo aí da internet, todos os dados, de tudo quanto é lado, mundo inteiro. O que é? Domo tem a ver com construção de casas. Pois é, sempre tem, é a base. A alma do processo da construção é o domo. Agora, veja, o domo, você sabe da construção, o que é um domo, né? Começa por aí. Domos, vem do domus, né? Agora é isso. Agora, aqui a turma, você sabe, né? Drome, eu estava pensando muito em drome, dromedário. Você está entendendo? A turma está tudo dormindo. Nessa questão de domótica. Você lembra quantas vezes isso já criou problema aqui? Umas 3 vezes já, não já? Teve gente que achou que está até errado. Tem uma palavra errada aqui que eu não entendi. Eu entendi robótica. Não é dramático o que quiser dizer ou qualquer coisa, está escrito errado. Mas olha, e sobre a hiperacuidade interassistencial, vocês olham que a domótica veio para ampliar a hiperacuidade interassistencial. Eu já trouxe aqui, por exemplo, aquele caso da casa proexogênica, não já? Aqui residência. Na fatologia, sim, na 4ª linha, você fala da ausência... Ausência de poluição egóica na heteropercepção. Isso, pode aprofundar um pouco. Pois é. O problema todo é o seguinte, o caso, a gente tem que enfrentar a vida com as pessoas que nós evoluímos em conjunto dentro de equipe. A partir dessa premissa, o que a gente precisa de fazer? É entender que a pessoa, às vezes, ela está fazendo força para acertar. Se ela erra, a gente passa por cima. É o que nós estamos fazendo com a domótica aqui, essa coisa toda. Agora, o que se passa? Nós não podemos ter uma poluição egóica, quer dizer, o nosso egoísmo não quer ganhar as coisas, concorrer, fazer competição, mostrar que ganhei essa parada. Isso tudo é bobagem, né? Então é isso que a gente quer dizer aqui. Agora, a heteropercepção é a gente ver também a outra pessoa que está percebendo o que a gente está fazendo. Não é só a gente que está olhando o negócio. Entendeu? Então é a nossa autopercepção para ver a heteropercepção do outro. E a gente entender de lá para cá, para que a gente seja entendido daqui para lá. A base toda aí, o interesse aqui mais ou menos é esse. Agora, o que é interessante aqui é o que a gente está falando da escuta também. Ó. Eu falo 6 vezes aqui sobre escuta. Porque as pessoas têm dificuldade de escutar, né? Elas têm muita facilidade para se intrometer. Fala demais. Então, o problema, de vez em quando, a gente tem que falar com a pessoa. Esqueça que você fala e só escuta. Afinal de contas, uma coisa muito importante é o seguinte, a boca fecha, o ouvido não fecha nunca. Então, a gente já nasceu para escutar mais do que fala. Pois é, né? E é isso. Muito embora a pessoa vai falar para você que a boca é maior. Então, tem boca larga, que às vezes é 1 metro de boca. Mas mesmo assim, né? Mas o que você quer dizer? A patologia na 6ª linha é a anamnese eficaz. Bom, anamnese é a reminiscência, né? Anamnese eficaz. Você quis dizer que você faz anamnese é o exame. Mas pega o assistido e faz um exame
Também retroativo, é isso? Não, em tudo que tem, né? Você vai fazer, que é aquilo que eu chamo da parasemiologia, entende? Que é a anamnese. E entra A parasemiologia é o exame clínico, é o exame da abordagem técnica, tudo isso é Mas não entra a anamnese. retro aí, não. Né? Hein? A retrocognição entra também aí. Não, também Você entra, fala né? anamnese. Na hora que você vai fazer a semiologia, você tem que colocar todos os cachorros fora do canil. Assular tudo em cima para ver o que você acha. Usar todos os recursos disponíveis à mão para você chegar a diagnósticos mais corretos. E avançadinhos, né? Para não ser também um diagnóstico, por exemplo, demodê, ultrapassado, tal. Mas aí é mais no sentido de diagnosticar a pessoa. Diagnosticar a condição, a pessoa, o modo de viver, o holopensene, enfim, o espaço de manifestação da pessoa. Porque também lá existe uma interpretação aqui no dicionário de anamnese, uma rememoração gradativa, que era de Platão. Isso entra uma... Mas isso é outra coisa. A anamnese nós estamos falando aí é da pesquisa, do estudo. É mais diagnóstico. Que a hiperacuidade que a gente precisa mais é a diagnóstica. Entende? Agora, mais abaixo, uma linha abaixo, lá no fim, tem o autodiscernimento quanto ao tempo interassistencial, a hora de acolher, a hora de esclarecer. E a hora de encaminhar, que é o trinômio, né? O acolhimento, a instrução que você dá, a orientação e o encaminhamento. Na assistência, aquela coisa do acolhimento, esclarecimento e encaminhamento. Mas numa assistência assim, como é que você usa? Bom, acolher e esclarecer. O problema todo é pegar e examinar o que é, né? Como é que está sendo o seu acolhimento? E na hora de esclarecer, sua orientação é dada de que modo? Você fala na linguagem do assistido? Isso aí é uma coisa muito séria. Agora, e a hora de encaminhar? Que hora que é que você vai dar uma alta para ele entrar em convalescência? Isso é o motivo aí da situação. Em matéria de pesquisa, sim, a melhor coisa que tem é o que a medicina já alcançou até hoje. A anamnese médica é melhor do que todas as outras áreas de ciência e pesquisa. Que ela mexe diretamente com a consciência. E é muito superior aos processos da psicologia. A psicologia ficou muito na superfície. Então, essa anamnese... Agora, a medicina é muito prática, objetiva, vai direto e nos finalmente, dá o soco na cara da pessoa. Você tem que juntar a anamnese com esse acolhimento, esclarecimento e encaminhamento, que é o ideal para, vamos dizer... Tem que juntar tudo que a gente puder aqui. Agora, não esquecendo nunca das escutas. Olha só, eu vou repetir aqui o que eu li. Escuta clínica, cosmoética, participante, pedagógica, sensível, consciência terapêutica. A pessoa está tentando ajudar. Quem faz isso não está errando muito. A tendência é acertar cada vez mais. Agora, a hiperacuidade interassistencial é a que rende mais do ponto de vista evolutivo. De todas as lucidezes, nós vamos falar em lucidezes da pessoa, a lucidez interassistencial é a que faz render mais. É a que dá mais motivação, força e, vamos dizer, disposição pessoal para a pessoa desenvolver, por exemplo, o parapsiquismo. É isso aqui. Ela quer ajudar os outros, ela sabe, se ela alcançar o parapsiquismo, ela vai ajudar muito mais, o nível é outro. A potencialização do desempenho da pessoa é um absurdo, a diferença. Agora, então, como é que fica? Isso... E aí entra toda essa escuta e entra toda essa anamnese, a paranamnese, a parasemiologia. E isso entra na consciência terapia ou quando você tem um contato com o assistido direto, ou conversa. Agora, quando é na TENEPS, isso aqui entra. A TENEPS aí já tem, mas você tem aí um mestre te ajudando, que é um amparador extrafísico, um amparador de função, um amparador da TENEPS. Ele já simplifica muito as suas dificuldades. Mas esse acolhimento, esclarecimento e encaminhamento também existe na TENEPS. Não, o encaminhamento aí vai, depois é ele que faz, não é questão da TENEPS, fica pelo amparador. Agora, a hora que começa, a UFIEX muda de figura.
Aí a pessoa, a Consim, já participa muito seriamente. Então, o FIEX, ela foi encaminhada, mas depois ela entra num novo ciclo, é isso? É. Agora, o novo ciclo, por exemplo, aí da UFIEX, é levar a pessoa para a semi-consciencialidade. Então, ela põe um pé na extrafisicalidade, o outro pé na intrafisicalidade. E o teleguiado aí aumenta. Então, a tendência é o seguinte: o fiexista, teleguiado. Esse é o crescendo natural da situação. Cedo ou tarde a pessoa chega lá. Agora, o melhor da história é que com esse processo do curso intermissivo, do jeito que eu estou expondo aí, eles esclarecem isso tudo com uma lógica danada, a evolução da pessoa, que é o que interessa. O problema todo nosso é estudar a evolução. Quanto mais você tiver inteligência evolutiva, melhor para todo mundo. O problema é fazer isso. Agora, o que é que piora isso? Piora são os apriorismos. Que a pessoa chega e não admite. Os apriorismos que ela tem são milenares, muito fortes. Até você dar um jeito de expor a situação para a pessoa aceitar aquilo por outros ângulos. Então aí é uma briga daquilo que um dia eu estava explicando aí com a senhora, entre o neo e o retro. Entende? Entre o neo e o paleo. Quer dizer, o que vem a ser isso? O neo quer dizer o novo, a neofilia. E o retro, o regressismo, o passado, a passadologia. Agora, o paleo é o processo paleo, o mais antigo, é o botânico, é o vegetal, a coisa, vamos dizer, do Cro-Magnon. Então, é muita gente que ainda tem pensamento, como eu chamo aí, proto-reptiliano do Cro-Magnon. Gente, na hora que pega o país igual a Alemanha, que estava lá na ponta, e os nazistas conseguem colocar o partido deles, criar SA, SS, Gestapo, essa coisa toda, mostra que tinha muita gente com cérebro proto-reptiliano. Cérebro de sauro. Quer dizer, de lagartixa. O negócio é esse. Eu, para não falar que é crocodilo, né? Eu estou falando lagartixa. Mas é uma coisa para a gente ponderar muito seriamente. Agora, o negócio todo começou lá com a República de Weimar, né, que você sabe, em 1919, 1933. Foi aí que eles criaram o partido seu lá, o fascismo, e os alemães criaram o nazismo, que durou. Você sabe que o fascismo durou menos. O fascismo foi de 1919 a 1940, porque aí eles acabaram lá com Mussolini, porque o negócio começou lá, praticamente se desfez. Agora, por exemplo, o nazismo durou até 45. Foi de 19 a 45. Mas, na verdade, foi de 19 a 33, foi a República de Weimar, que permitiu criar o negócio. Agora, a coisa se instalou mesmo, o Partido Nazista, em 33. Nessa ocasião eu já estava por aqui, quer dizer que eu não tenho nada a ver com isso. Não adianta você falar para mim. Entende? Eu estava por aqui, era criança, estava amamentando, estava sendo amamentado, como é que fica? Agora a gente aqui. Ontem assisti o Globo Repórter, novamente falar dos benefícios de um copo de vinho tinto por dia traz ao organismo, segundo as descobertas médicas de uma universidade da França. É justamente a França, deve ser da Provence, a gente pode falar até os vinhos que tem, né? Pois é. O médico que teve 2 tipos de câncer disse que devemos ter cuidado com a quantidade, nada de exagero. Quer dizer, você quer morrer daqui a alguns meses ou quer morrer daqui a uns dias? Nada de exagero, e quanto mais magro, melhor. Frutas frescas, vegetais e grãos integrais deve ser a nossa alimentação diária. Gostaria de saber a sua opinião. Olha, eu tenho um princípio que eu aceitei isso vendo as parapsicotecas, que é o seguinte: se algo não presta, não adianta fazer maquiagem. Dispense, esqueça,
manda para aquele lugar, ou seja, manda para a biblioteca ou holoteca para a pessoa estudar. Não é isso? Porque não presta. Então, se alguma coisa não presta, não faça maquiagem. Não crie um rótulo. Não crie um estereótipo. Não faça uma ilustração do problema. Não doure a pílula. Não faça camuflagem. Não faça, enfim. É a maquiagem mesmo. Para com isso. Nada de produzir. Se não presta, gente, risca fora. É baseado nessas concessões burraldas, burrildas e burroidas que nós ainda não somos serenões. O problema todo é esse, é por causa dessas concessões. Não, mas vamos fazer concessão. Eu vivo dizendo para a pessoa abrir mão, isso é fazer concessão, mas não são essas. Vê se me entendem. A hora que eu falo fazer concessão é uma coisa, por causa do egoísmo da pessoa. Mas agora, esse problema não dá certo. De modo que eu sou contra o processo. Olha, eu trabalhei durante 12 anos para ajudar a acabar com bebidas fortes nesse país. Eu não vou entrar no mérito da situação. Me deu um trabalho danado. Mas num pedaço a gente conseguiu alcançar isso aí. Tudo por quê? Meu pai tinha problema. Entrava em depressão, bebia. Naquela ocasião, a cerveja que ele gostava mais era Faixa Azul. Eu conheço essas coisas todas, entrei lá dentro para saber como é que era. Participei aqui da fundação que tinha 93% das ações da companhia. Então eu posso falar com autoridade pela história. Outra coisa, fiz experiência de tudo quanto é jeito com processo de álcool e tóxico. Eu, por exemplo, eu consigo superar o problema e eu mostrei isso. Tomando uma série de cerveja, você estava lá na hora? Você também estava? Pois é. Que eu mostrei, eu sou capaz de fazer um negócio, que eu domino o problema. Agora, domino por quê? Eu não deixo a coisa chegar num nível que crie o processo da dependência. Agora, a dependência bioquímica, o povo gosta muito de falar isso, mas o problema é isso, é dependência da sem-vergonhice, da falta de brio. O processo é esse, as pessoas ficam dependentes de tóxicos por falta de brio. Elas não levam o negócio a sério, elas não priorizam aquilo que interessa. Agora veja, eu nunca vi um alcoólatra, homem ou mulher, que não tivesse acompanhamento extrafísico. E outra coisa, sempre patológico. Então nunca vi um alcoólatra que não tivesse um assediador extrafísico bravo. Todos têm. E outra coisa, a maioria, se o negócio já vem de algum tempo, aquilo é permanente. Mesmo quando a pessoa está sóbria, tem um assediador que está junto, esperando para dar o ataque. Por isso que já foi falado aqui, o próprio Ercílio Mais falava muito aí em Curitiba, lá do Ramatiz, que eram os canecos vivos que estavam andando por aí, que são os alcoólatras. Então, o processo de vinho é loucura. Agora, eu vou falar uma coisa pior ainda do que o vinho, que é uma coisa suave. Existem, por exemplo, determinado tipo de terapias, que são essas naturais, feitas por tintura. Às vezes, fazendo por tintura, o percentual de álcool que entra ali pode fazer a pessoa viciada com o tempo. Ela fica da dependência do álcool devido ao remédio de tintura que ela tomou. Isso tudo eu já vi. Lá em Uberaba, no interior, com aquele monte de gente que a gente atendia. Eu vi isso tudo. Então, isso é pior ainda do que o vinho. O vinho, por exemplo, você vai até, não precisa ir à França, você vai a Buenos Aires. Em junho, por exemplo, um frio danado, você tomando o vinho, realmente a pessoa se sente melhor. Mas veja, como tem álcool e o álcool vicia, é um problema. Cocaína é uma beleza para você, por exemplo, fazer uma anestesia aí para extrair, por exemplo, o nervo de um dente. Mas veja, você vai dar, daí a pouco o cara vicia em cocaína. Como é que fica? Então, se uma coisa não presta, é cortar fora. Agora, que a indústria da França vá para as cucuias, não tem nada a ver com isso. Mas tem que dar um jeito nisso. Que a indústria, vamos dizer aí, das lâmpadas fluorescentes, vão para as cucuias também. O que é que nós temos a ver com isso? Mas agora, o que nós não podemos é falar bem dessas coisas. Alguém tem que pôr a boca no trombone, ou seja, no micrófono, no online. Nós temos que falar essas coisas. Agora,
Eu já passei por essas experiências e sei como é que é. E estou aqui com meus 77 anos, segurando a barra. Mas não é fácil a gente conservar esse corpo que a gente tem. Muito difícil. Hoje tudo é contra o corpo. Observa, tudo. A maioria, quando vem, você desconfia. Opa, chegou uma coisa nova, vamos abrir. Por isso que eu falo esse negócio da domótica, é uma coisa muito séria. Porque isso aqui, ó, é a segunda máquina que a gente usa, que é a casa. Por isso que eu trouxe aquele verbete, a residência proexogênica, de propósito. De modo, ó, eu estou 100% favorável às frutas frescas, vegetais, grãos integrais, que deve ser a nossa alimentação diária. Estou de acordo com isso aí. Mas agora, tomar vinho é a vovozinha, tá? É aquela mesma. Falando italiano, seria a nona. Tá certo? A nona não é a nona sinfonia, não. Tá certo? Vamos entender bem isso. Agora aqui. Os sintetizadores de ondas cerebrais, Megabrain, pode auxiliar ou até mesmo substituir as teclas para a projeção? Olha, eu não vi nada disso de grande estilo para recomendar para os outros. Até o momento eu não vi nada. De tudo que eu estudei desses aparelhos, nenhum me colocou. Eu falo lá os aparelhos que tem, até certas câmeras que a gente usa, tudo isso, para a gente fazer experiência. Mas, por exemplo, eu não recomendo isso para uso diário, comum, para todo mundo, uma coisa normal, não. Máquina, a boa mesmo, é o corpo humano que você consegue dominar pela sua vontade, determinação e prioridade. Se você consegue, essa é a melhor máquina que tem. Página 35, Interaciologia. Interação, autoassédio, etéreoassistência consciencial. Me evocou uma dúvida pessoal antiga. Há diferença entre heteroassédio e heteroassistência? Heterodesassédio e heteroassistência? Não, o problema todo é o seguinte, heterodesassédio é a assistência que você faz para limpar ou eliminar o assédio da pessoa. Agora, a diferença aí, que se você for olhar, é o seguinte, na questão de assédio, tem o autoassédio da própria pessoa e tem o heteroassédio, que ela é vítima. De modo que, na questão, então, da heteroassistência, nós temos que lembrar, nesse caso, que está fazendo também a indicação para a pessoa fazer a autoassistência dela. Se a gente vai ver alguma diferença, é só isso, mas eu não vejo nada demais, não. Heterodesassedialidade e heteroassistencialidade, tudo é um processo assistencial de alto nível sério. Entendendo-se o paradigma consciencial como fundamentação de conceitos, uma fundamentação axiomática, você poderia definir assistência sob os conceitos do paradigma consciencial, sobretudo a bioenergética? A assistência é o seguinte, é você esclarecer a outrem, às outras pessoas, dentro das suas possibilidades, o máximo que você puder. Isso é que nós chamamos de assistência consciencial dentro do paradigma nosso. Mas isso tem que ser feito a partir da autoconsciencialidade da pessoa, porque o paradigma consciencial é baseado no princípio da descrença, que recomenda que a pessoa faça experiência por ela em favor de si mesma e em favor dos outros. De modo que o processo aí da fundamentação axiomática, ou, vamos dizer, o primado do princípio da aplicação do paradigma consciencial, antes de mais nada, é a interassistencialidade. E a gente não pode esquecer isso, que quando você faz assistência para alguém, você é o primeiro a receber. Na TENEPS, por exemplo, o primeiro assistido é o tenepsista. Então, com isso, nós podemos entrar dentro de um nível mais avançado. Agora, gente, hoje eu queria chamar a atenção de vocês para um nosso amigo aí, que está aniversariando hoje em alto estilo, deve estar cumprindo os seus 17 anos, que é a filha de Eliel.
Antes que você pegasse o microfone, eu resolvi falar, porque assim, né, dá mais um encaminhamento, abre o caminho. Né? Mas pode falar. Na página 34, fatologia, sexta linha de baixo para cima, eu queria entender um pouquinho melhor a sutileza. A sutileza de saber diferenciar a necessidade real da solicitação egóica. O problema todo é o seguinte, a pessoa chega para você e ela pede, olha, eu estou precisando de R$5.000 para resolver esse problema. Você vai examinar o processo, com 500 pratas daria para resolver. Não sabe daquilo. Então, tudo a gente tem que saber a diferença daquilo que tem. Ajudar, a gente não pode ajudar tudo que aparece na frente da gente. Muito embora a gente tenha que ter manter muita observação das coisas, porque o mendigo pode ser o J. Cristo, né? É aquele negócio, há muita coisa na vida. Então, no caso, o autodiscernimento no momento de assistir seria mais ou menos essa sutileza na prática? A sutileza. E outra coisa, o nome que o povão gosta, às vezes é bom a gente usar esse nome. Eu não uso muito, mas é preciso. O nome é malícia. Existe uma malícia assistencial. Essa malícia seria a sofisticação na abordagem assistencial. Porque senão você, às vezes, entra de gaiato, está pensando que está ajudando e está entrando dentro de uma interprisão. Seja leve ou superficial, mas sempre é interprisão. Né? Então a gente tem que examinar o que você faz. Não se pode fazer o perdularismo dentro da prodigalidade. O que vem a ser isso? Perdularismo é a hora que a pessoa esbanja e joga tudo fora. Agora, esse processo da prodigalidade é aquela pessoa, por exemplo, que começa a distribuir de qualquer maneira a situação. Ela vai acabar criando anarquia. Entende? Tudo, então, até assistência, ela tem que ter racionalidade. Ela tem que ser dosada, tem que ser uma dosificação, ela tem limite, porque senão você vai fazer estupro evolutivo, você vai fazer acumpliciamentos anticosmoéticos. Você entende? É por isso que eu tenho aí essa frase. Beleza. Na página 35, paradoxologia. Eu queria entender o segundo paradoxo. Paradoxo, o segundo? O paradoxo. O paradoxo intraconsciencial macrosoma, galeropsia, hiperacusia, hiperestesia e osmático. Agora, aí eu deixo para você estudar à sua vontade, que esse aí eu não falo. Ele que é o nosso representante do Weiss. Entende? Agora, ó, isso tudo aí é o paradoxo das várias manifestações que a pessoa tem no corpo. Você está entendendo? E aquilo, como é que ela faz para melhorar a situação. Você sabe onde é que tem aí para você estudar isso? Como é que hoje você foi pego de surpresa, você não tinha examinado isso antes? Ele olha todas as palavras antes. Ele está com o dicionário, a lexicografia em dia. Olha, está no paradoxo, no fim aí do tópico do paradoxo. Intraconsciencial, macrosoma, galeropsia, hiperacusia. Tem coisa aqui que é muito fácil você saber. Esse processo que eu estou pensando da galeropsia é uma acuidade visual acima da Isso. Agora, aí, a outra, a hiperacusia é auditiva. Agora, a hiperestesia é da sensibilidade sobre todos os aspectos. E a osmótica do olfato. É do focinho. O focinho da Bela. Você está entendendo? Você entendeu? Não preciso esclarecer mais. Não entendi. Você entendeu o que ele falou? Mas a questão é assim, por que isso é um paradoxo? É porque é um paradoxo isso aí. Você tem que saber o intraconsciencial do macrosoma. O seu macrosoma, ele pega o que disso aí? A pessoa que você está examinando, ela tem macrosoma? Então você vai examinar cada uma dessas sensibilidades que a pessoa tem, entende? Que aí, ó, eu coloquei, na verdade, mais 4. São 4 sentidos até um certo ponto, não é isso, Pedro? Então, como é que fica? A pessoa tem que ser examinada e ver como é que é isso. Agora, veja, nós estamos estudando o quê? Hiperacuidade.
Qual a agudez dos seus sentidos para examinar o sentido alheio? Os sentidos alheios de outrem. Qual é a sua hiperacuidade? Você entendeu agora? Agora, olha, eu estou falando aí de macrossoma. O macrossoma, ele tende a ampliar as potencialidades da consciência. Vamos examinar isso. Valdo, sobre o que você estava comentando da malícia assistencial, dessa perspicácia, a TACOM, ela não permite a pessoa ter essa perspicácia, que é pecado, né? Fica aquela noção do pecado. A TACOM, ela é obumbrada, obnubilada. A pessoa é praticamente amaurótica, né? Ela é cega, surda e muda. Ela segue aquilo que acha que ela está furando o céu fazendo aquilo. E ela vai arranjar um nicho de santificação. A tendência em todas as religiões, todas são assim. Não há crítica sobre o assistido, né? É proibido fazer a crítica. Então, a pessoa fica Agora, anulada. só tem uma coisa. A hora que entra uma dogmática mais forte, eles têm um tipo de assistência que é dogmático, severo, vamos dizer, é um monstrengo em matéria de poder, mais do que militar. A religião, quando ela se torna militar, a caserna, a sacristia é pior do que a caserna. Observa como é que são as coisas. Daí é que vem o processo de pedofilia, essa coisa toda. Por exemplo, o que a gente percebe. Vocês já notaram, não sei se a turma aí que está estudando isso, tem uma opção de gente que está estudando pedofilia agora, mas não sei se já chegaram à conclusão. Por exemplo, a pedofilia da sacristia é muito mais abrangente e pior do que a pedofilia da militar. Você está entendendo? Não pode nem comparar. O militar aborda a coisa mais clara, às vezes permite, abre o jogo. Agora veja, quem é que devia de ser, combater mais? Era o militar, não são os machões? Quer dizer, há um negócio, um paradoxo da questão devido à patologia da religião, que é uma loucura nisso. O problema é, gente, vale a pena ver o seriado Law and Order para examinar o que é que tem de pedofilia nos Estados Unidos. O que eles têm contado, e outra coisa, eles dão um detalhe. Mostraram agora, essa semana aí, alguns dias aí, que o cara ensinava os meninos a tocar piano. Então a primeira coisa é colocar uma mão nas costas, começar por ali, depois vinha outras coisas mais, até dominar a criança. Agora, ele levava aquilo ali para a pessoa virar pianista. Então, daqui a pouco fazia o cartaz, ia ter um concerto de piano, aquela coisa toda. A criança ficava comprada. Ela não, entende? E outra coisa, pegando só crianças pobres, necessitadas, você está entendendo? Despossuídas. Então, até arranjar alguém que fosse contra o professor foi um problema. Uma outra coisa, o cara tinha muito dinheiro, o tal professor de piano, arranjou um big de um casarão junto da escola maior que havia na redondeza. Então ele via as crianças o tempo todo, porque vocês sabem que esse negócio de pedofilia, a coisa mais séria é o cara que fica olhando as crianças na escola, que passa na rua, é o stalking, é aquele perdigueiro que fica olhando a presa. Tem muito disso. Agora, eles estão expondo isso. Eu estou achando muito interessante o processo do Law and Order, muito embora seja dessa série toda mais pirada. De vez em quando eles começam a coisa e acaba de qualquer maneira, coloca muita, vamos dizer, comercial de outros filmes no meio do processo. E outra coisa também, eles usam esses recursos modernos, dos piores que tem. São 4, 5 pessoas falando dentro do mesmo, a cena teatral, todo mundo falando aquilo para embolar o meio de campo e falando depressa. Aquilo é besteira. E outra coisa, nunca as pessoas param para falar. Eles vão fazer qualquer consulta para a pessoa, está fazendo alguma coisa. Observa, isso aí é a técnica que eles estão usando agora em Hollywood para fazer a coisa. Eu acho uma besteira, é um retrocesso aí. Melhor é colocar a coisa mais calma. Mas eles fazem isso para pegar o processo da agilização do telespectador, que quer ação. Eles não querem ficar sem ação. Adrenalina. Então é como se ele julgasse adrenalina na tela, toda hora. Agora, essa série é a pior que tem sobre esse aspecto. Mas, em compensação, os estudos que eles fazem é muito sério. Eles mostram que já tem alguma coisa bem lá na frente. E lá é muita coisa, porque
o law and order é baseado em processo de sexomática, né? Tudo é sobre sexo, que eles são especializados lá na área. Então, vale a pena ver. Pois é, vítimas especiais, pois é. Vale a pena ver sobre esse aspecto. Você pode aprofundar aqui na página 35, na parafatologia, na penúltima linha, TENEPS estendida às 24 horas de cada dia, a TENEPS estendida às 24 horas de cada dia. Como é que caminha a para isso? atuação plena da OFIEX, pessoal. O caso todo é o seguinte, a TENEPS estendida às 24 horas é quando a pessoa ela não tem só aquele horário que ela pratica, que é o meu caso, já faz muitos anos que eu tenho 24 horas. Precisou de mim, eu tenho que estar pronto. Então, eu sou uma pessoa que estou dando aquela de escoteiro extrafísico. O escoteiro tinha uma divisa deles, né? Sempre alerta. Quer dizer, eu estou na base do sempre alerta. Você tem que estar sempre predisposto que der e vier. Agora, pré-requisito para isso, para a gente caminhar para isso, seria o quê? É insistir com a TENEPS. Depois de uns 20 anos, a pessoa acaba chegando lá. Mas agora, ó, precisa ser mais ou menos umas 2 décadas. A média que eu tenho visto aí do povo é isso. Entende? É mais ou menos 20 anos. Para a pessoa dominar bem, porque a TENEPS, ela envolve a vida inteira da pessoa. Tudo que ela faz. Agora, você acha que a pessoa já tem que estar com pé de meia, por exemplo, sem profissão muito que exija? Como é que é? Que ela tem o quê? A pessoa tem que estar com pé de meia, com a vida mais tranquila ou não necessariamente? Não, isso aí vai sendo feito concomitantemente, ao mesmo tempo. Até convergir. Ela tem que levar isso em bloco, assim, ó, levar, entende? Junto. Às vezes é a saída. E outra coisa também, não é só o pé de meia, né? Os processos, por exemplo, sociais, família, há uma série de condições, o processo profissional bravo, há uma série disso. Valdo, ainda aqui na parafatologia, na penúltima linha, você poderia falar a qualificação da interassistência através da sensibilização gradativa? A qualificação da interassistência através da sensibilização gradativa dos sentidos e parasentidos, objetivando o incremento da hiperacuidade interassistencial. Então, por exemplo, quando a pessoa começa a praticar a TENEPS, é lógico que ela já vai ter, ao mesmo tempo, uma necessidade natural, que ela mesma vai sentir essa necessidade, de alcançar uma sinalética, de movimentar a energia, de dominar o estado vibracional, enfim, ela vai desenvolvendo o processo parapsíquico. Na hora que ela vai desenvolvendo esse processo parapsíquico, ela vê que aquilo potencializa, amplia demais o problema, a possibilidade dela assistir os outros. Porque às vezes uma pessoa vem pedir uma coisa para ela, antes da pessoa falar, só da pessoa chegar, ela já percebeu uma série de manifestações do ponto de vista extrafísico, que já clareou o diagnóstico de tudo que ela vai falar. Outra hora, uma pessoa manda um papel, só de você pegar no papel, que está fazendo um pedido, uma solicitação da TENEPS, você já sabe se o negócio é brabo ou é mais suave. Só de chegar nisso. Isso tudo faz parte disso aí, ó. Eu vou ler de novo. A qualificação da interassistência através da sensibilização gradativa dos sentidos e parasentidos, objetivando o incremento da hiperacuidade interassistencial. Agora, ó, qualificação da interassistência. Nós temos que lembrar o seguinte, aí envolve no mínimo 3 consciências, que é a Consim, a Consciex amparadora da função, do trabalho, a tarefa lá de função, e o assistido. São 3. Agora, é interassistência por quê? Na hora que a pessoa vai fazer assistência, tem um amparador que às vezes está inspirando, está criando um ambiente, está fazendo a implantação daquele estado energético, ou campo energético, instalou o campo energético para a pessoa, aquilo amplia o processo da percussiência parapsíquica dela. Você está entendendo como é que é? Então, junta a fome com a vontade de comer, tudo é potencializado quando chega nesse nível. Por isso que precisa, isso que eu estava falando com o doutor Pedro ali, é preciso de umas 2 décadas até a pessoa dominar esse processo. A coisa mais difícil que tem no parapsiquismo é o seguinte, é que a gente tira a pessoa dessa dimensão e põe uma parte na outra. A hora que vai partir, toda pessoa tem dificuldade para isso.
Entendeu? Você veja, as dificuldades nossas são tão grandes, o problema do erro lógico. Se só com respeito à ideia, nós já temos dificuldade de estar partindo as coisas, como é que fica? Agora, ó, por sinal, eu queria até falar uma coisa para você, Rosa, e para a nossa chefa lá. Eu tive examinando alguns lá. Agora, vocês estão de acordo, por exemplo, a gente manifestar, deixar a situação, vamos dizer, da homofonia e homografia com falta, falha e falência? O que há? Topas? E tu topas, ô mulher? Agora aqui, melancolia, melim, melex. Essa está na cara, né? Essa está perfeita. Quer dizer que essas aqui são suaves. Tem outras mais sérias lá, de homografia e homofonia. Agora, eu vou fazer, seguindo vocês, vou ser purista nesse assunto. Eu não gosto disso. Mas nesse caso aí eu vou abrir mão, que vocês têm, lógico, tá certo, vamos fazer, é bom para a gente Isso já aparece na enciclopédia, né? Hein? Esses já estão na enciclopédia. Tudo isso já tem na opção deles, é só vocês olharem. Se vocês têm lá o dividir, pegue e olha, homofonia e homografia, vocês vão achar alguns. Alguns que têm lá eu já mudei. Entende? Eu aperfeiçoei mais, alguns eu ampliei, tem outros que não estão falando, eu já coloquei, porque eu estou sempre em renovação, fazendo inclusão. O que eu observei que o senhor está sendo de vanguarda, por exemplo, alguns prefixos que o senhor fez de justaposição, contraposição, que o senhor fez a junção, agora na nova ortografia, veio confirmar o que o senhor já estava fazendo. Então, na verdade, o senhor está ampliando. Eu acho que isso aí. Eu depois comecei a observar e eu acho que o senhor está fazendo um neologismo em cima, digamos assim. Mas veja, não estou tão assim, não. Precisa de avançar muito mais. Não, mas essa está à frente de vanguarda. É muito mais profunda. Vale a pena, sim. Tem muito mais coisa para ser feita. Agora, o problema que eu quero ficar no meio termo honesto, justo, cosmoético das coisas. Eu não quero ficar nem para trás para ser retro, e nem avançadinho demais para ser, né? Entende? Super para frentex. Eu quero ficar só para frentex. Nuper super. Ou ultra para frentex. Não precisa ser tanto, né? Na hora eu não concordei muito, não. Mas depois eu cheguei em casa também a e fiquei pensando pensei na questão da nova ortografia que o senhor já estava de vanguarda anterior da reforma. Não, eu uso isso há muitos anos. A opção de coisa que eu estou na frente desse povo. Eu queria, desde o meu primeiro livro, cortar o trema. Aí o povo não deixou. Amigos meus vieram me pedir para segurar. Eu tinha feito uma listagem de todas as palavras com trema do idioma português naquela ocasião. Entende? Eu ia colocar depois no manual lá, mas a turma pediu, não, vamos deixar. Agora, como essa revisão está para ser feita sempre, faz anos, isso aí, ó, quantos anos faz? E outra coisa, o negócio ainda não implantou, em Portugal estão dando conta até hoje. Ninguém sabe para onde vai isso. Mas o que você queria falar? Desculpa eu voltar para aquele paradoxo segundo. Esses ifs aí me confundiram. Existe um paradoxo do macrosoma em relação ao resto? O paradoxo, porque o macrosoma é um paradoxo. Macrosoma em relação a... Macrosoma é ou não é um paradoxo? Mas em relação ao visual, auditivo e olfato, né? Não, aqui entra uma opção de coisas. Veja bem aqui, olha. Macrosoma, galeropsia, hiperacusia, hiperestesia e osmático. Agora, veja, tudo é um paradoxo devido ao macrosoma. Por exemplo, um camarada pega aí o macrosoma, esses sentidos todos vão aumentar dentro dele. Eu acho, por exemplo, que um cara ele pode vir com a cegueira absoluta. Se ele tiver um macrosoma que amplia o processo dele, ele vai perceber tudo. Veja só. Então, só o perfume que ele sentir da pessoa que entrar, o problema da vibração do ambiente que mexe com o ar, ele sente isso tudo lá, ele capta tudo. Valdo, a dúvida é mais com o hífen. Veja lá no de cima tem um hífen maior, né? Como é que é? Lá no de cima,
o paradoxo de cima. O paradoxo intraconsciencial, pesquisador independente intrafísico, mini peça interassistencial multidimensional dependente, sim. Tem um IF maior. Depois aqui embaixo, no macrosoma em relação ao resto, será que é um IF? Eu não sei se é, mas será que é maior? É o quê? O hífen, veja o hífen em cima que é maior ali. Aqui tá o hífen é maior porque tem mais, quando é mais de uma expressão. Não, eu estou em dúvida. Se é uma palavra só, é um hífen. Ou travessão. Se é duas, aqui, se é uma expressão composta, é já um travessão. Quando é maior é travessão, né? Eu acho que aí está tudo certo. Né? Tem travessão no grande e tem hífen no pequeno, está tudo certo. É um macrosoma em relação ao resto, seria um travessão ou não? Não sei. Não, aí do jeito que está certo. Aqui mesmo. É assim que é o critério que nós usamos. Agora aqui, eu trabalho com educação e às vezes eu lido com situações críticas que exigem de mim posicionamentos firmes e até agressivos. Há circunstâncias que eu fico em dúvida se eu deveria bater de frente, me defender, ou se eu deveria me desarmar e lidar tranquilamente com o ataque alheio. Você seguramente já deve ter passado por situações similares. Você teria alguma dica ou orientação? Olha, eu tenho uma dica ou orientação, sim. E eu não sei se é o caso de falar isso aí também para você, porque aí depende de você. Eu sigo o parapsiquismo nisso. Eu já expliquei. Mas faz uns 2 dias eu falei nisso aqui. Por exemplo, se eu vejo que o assediador está aí e aquilo vai piorar mais, eu mando os cachorros e abro o canil. Eu assumo tudo quanto é Doberman em cima do processo. Agora, se o negócio não é assim, é uma coisa suave, se o problema é apenas por inexperiência, imaturidade da pessoa, ela é jejuna, eu aí não, eu fico até por baixo, eu mesmo vou para a sarjeta temporariamente, tal, para ficar igual, essa situação toda. Então, o que eu vejo aí é o seguinte, se você notou que a coisa está muito carregada, que tem mega assediador atrás do contexto, guerra é guerra. Aí é autodefesa, aí é preciso, por causa do processo da ideia, não é da pessoa. Agora, outra coisa séria, nunca defenda só a sua pessoa. Se for para defender a sua pessoa, é preferível você esconder. Esquece isso. Defenda a ideia e nunca ataque a pessoa pelo argumento ad hominem. O problema todo é examinar por quê. Agora, ó, nós temos que ter muita paciência com isso. Tem uma coisa que eu nunca falei aqui para vocês, talvez era o caso até de falar, que é dentro desse contexto. Vocês sabem, eu trabalhei com Chico Xavier exatamente 1 década, 10 anos. Agora, eu já, quando encontrei com ele, eu tinha 23 anos, já tinha estudado demais processo de português, desde o meu amigo lá, o professor, o meu preceptor, que me puxava a orelha toda manhã, que negócio durando 2 anos. Agora, quando eu cheguei então, para expor as coisas para o Chico, eu falei para ele, ó Chico, eu não posso ficar com o curso primário do Espiritismo. Por quê? Você não chegou nem a fazer o seu curso primário total, parece que você parou no 3º ano, né? Que eu fiquei sabendo. Agora eu não, eu já fiz 2 cursos. Quando eu encontrei com ele, eu estava no 2º curso já, de medicina. E fora o meu preceptor que eu tive, os estudos, tudo que eu fiz. Outra coisa, nunca tive trabalho de nada para estudar, quer dizer, todo o meu caminho é aberto para eu fazer isso. Eu tenho que levar isso a sério. Aí eu falei assim, cada um tem as suas coisas. Agora, eu vou te contar uma coisa. Eu agora vou usar um argumento seu, Chico, para você examinar. Isso eu nunca falei aqui, não. Estou abrindo para vocês, porque esses dias eu lembrei, porque a Pia Steiner dessomou ontem. Então, isso me fez lembrar umas coisas que foi justamente a conversa que eu tive com ela logo que ela chegou lá em casa, do jeito que foi, mais ou menos na época que você chegou. Então, o problema do Chico é o seguinte, eu falei para ele, você, por exemplo, seu nome é Francisco Cândido Xavier. Francisco Xavier é nome de um santo. Cândido quer dizer uma pessoa boa, suave, entrega as baratas, né, para fazer assistência.
Agora veja, você mesmo de vez em quando, em vez de usar a palavra Chico ou Francisco, você gosta de falar que você é um cisco. Você está vendo como é que você veio para ser coisa do povão? Está tudo certo dentro da sua sina, a sua predestinação. Você é o Chico mesmo, Chico Xavier, seu Cisco, tem que ser assim. Tudo correto. Agora veja meu nome não chama atenção para nada. Valdo Vieira. Bom. Eu não devo aparecer, Chico. Você deve aparecer. Por isso, trabalhando com você aqui, eu quero ser o seu para-choque, mas não quero aparecer. Eu disse, não, mas você tem que entrar, você tem que ser meu parceiro, você tem que me ajudar, tem que estar junto comigo. Que eu não queria. Eu queria fazer as coisas todas sem aparecer. Mas ele é que insistiu a partir disso. Agora, veja, o meu argumento, baseado em fatos, é terrível a partir disso que eu chamo que é a onomástica. Do jeito que eu estudo numerologia, eu estudo a onomástica. Agora, estou mostrando para vocês. Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, olha a diferença. Eu não devo aparecer em nada. Nem meu nome não foi feito para aparecer. Vocês estão entendendo? O que interessa é a ideia daquilo que é que eu estou vivendo e tentando exemplificar, ou instruir os outros, ou dar orientação. Agora, ele não. Ele tinha que ser populista. Vocês estão começando a entender a situação? Outra coisa. Lula. Ele colocou até o nome popular na expressão dele. Ele tem que ser, ele vai ser sempre populista. Por mais que ele estudasse, ele nunca chegaria a um nível de erudição. O Chico, idem. Agora, por exemplo, eu insisti ainda, fui estudar inglês com ele de novo, eu que já dominava mais ou menos o inglês, meu broken English, fui estudar com ele de novo para poder fazer uma viagem fora, tudo para ver se melhorava o nível. Mas eu sabia que na base mesmo não é possível. Então, a hora que eu falo aqui sobre nomes, esse negócio que eu brinco, às vezes tem uma sincronicidade nessas coisas simplesmente impressionante. Por exemplo, onde é que não tem lógica nisso? Tem lógica ou não tem? Desses dois nomes? Tem ou não tem? O negócio é seríssimo. Agora, ó, tem mais gente assim. Se você for olhar, você vai encontrar muita gente por aí desse jeito. Você está entendendo como é que é? Agora, por exemplo, eu não devo entrar nessa. No entanto, sou eu que andei estudando o negócio das dragonas. Você está entendendo? Eu aqui cheguei à conclusão dos macrossomas. Eu vi que eu falando para ele nunca tinha pensado, ele falou assim, você tem um macrossoma, você vai viver muito. Não, mas olha o meu olho, como é que está? Olha a minha angina. Eu falei assim, você vai superar isso tudo aí, você vai aguentar isso tudo, você vai longe. Está tudo certo. Cada macrossoma que eu estudei com ele. Entendeu como é que é? Vocês então agora estão começando a entender nessa questão, por exemplo, da hiperacuidade interassistencial, o que é? Agora veja, eu tinha que fazer em primeiro lugar, a minha assistência era para ele. Eu recebi demais dele. Na fritada dos ovos, talvez quem aprendeu mais ali foi eu, porque ele era mais velho do que eu, já tinha mais experiência, tinha mais contato com os outros. Mas veja, que houve uma interassistencialidade aqui, e extrafisicamente, não há dúvida que houve o tempo todo. Os 10 anos foram frutíferos. Agora aqui. Aqui na Espanha já existe um comprimido com a substância anticancerígena e anti-envelhecimento presente no vinho. Pelo menos não tem álcool. Observação, não sou vendedor do produto, só estou citando o fato. Mas olha, quer dizer então que o negócio é o seguinte, você tem um veneno. Então você arranja um antiveneno, que é um antídoto, e coloca no veneno. Aí você vai tomar o veneno com o antídoto ao mesmo tempo. E a vovozinha, vai bem? Fala lá com todos que representam e aqueles que fizeram a propaganda, que eu estou perguntando pela vovó deles. Como é que está? Você sabe, quando eu pergunto isso, é porque eu quero descartar. É uma esnobação técnica, a banana technique, que a gente está dando. Aquele negócio de fazer assim. É a mesma coisa. Suco de uva teria também, né? Hein? A pessoa pode tomar suco de uva, né? Pois é, suco de uva. Se o negócio é assim, se o problema é a uva, tome suco de uva. Outra coisa, tem coisa muito melhor hoje.
que são as passas de uva. Essa seca, tem umas hoje que são esplêndidas. Aí da Argentina tem um monte delas, vale a pena. Agora aqui, o senhor conhece projetores que saem do corpo lucidamente com certa facilidade? Lembro de uma projeção, foi impedido para ler uma página de um livro e não consegui ler as letras. Quais as dificuldades de tal experimento? Existe dificuldade de leitura? Olha, você mostra que possivelmente você esteve em projeção. Pelo seguinte, todo processo projetivo tem certas dificuldades em matéria de hiperacuidade extrafísica, porque a pessoa não está acostumada a sair do corpo. Quando ela sai, ela tem dificuldade de ler números, letras e determinadas, vamos dizer, realidades minúsculas, miniaturas, etc. Tal. Ela tem dificuldade de fixar isso aí. Esse é o motivo, por exemplo, que eu já expliquei lá nos meus livros, que a pessoa, quando estiver assim, ela guarda determinada palavra-chave, um unitermo daquilo que ela escutar ou ver qualquer coisa lá. Ou guardar alguma coisa do cenário que ela vê. Eu, por exemplo, com o tempo, foi um custo para eu começar a guardar, principalmente números, fora do corpo. Agora, uma coisa impressionante que teve, foi uma vez que eu saí de madrugada e fomos atender, tinha uma senhora que eu estava atendendo, isso lá no Rio. E eu estava atendendo no meu consultório e tinha umas coisas que precisava de ver. Então eu saí fora do corpo e vi que tinha relação com aquela senhora, o que é que eu estava vendo. E cheguei numa rua que tinha 3 árvores, 2 desse lado e uma passando ali, porque a rua entrava noutra assim, à direita. Agora, eu vi aquilo tudo e não sabia como é que era o local. Não pude localizar nada. Mas aí eu falei assim, não, eu tenho que guardar alguma coisa. Aí volitei na rua, de um lado para outro, para saber, a casa é essa. Mas eu vi que estava difícil de entrar na casa. Então tem alguma coisa nisso aí. Então o que faz? Vamos ver o que eu posso notar. Aí eu vi as 3 árvores, uma aqui, outra ali, outra árvore lá. Aí quando eu vi, tinha aquele número enorme na casa. Mas um número enorme. Eu falei assim, isso não pode ter número no Rio de Janeiro desse tamanho. Por incrível que pareça. Saí do corpo doido, fui lá para pegar o catálogo do telefone, fui olhar tudo lá, isso no meu apartamento que eu estava lá. Entende? Nessa ocasião, era lá no início de Ipanema, você está entendendo? Não era na nossa, não, antes. Agora, o que se passa? Havia o número. Por incrível que pareça. Agora, a hora que eu vi o negócio, eu vi qual a rua, peguei meu carro, daí a pouco eu estava lá, as 3 árvores, o número e a casa que eu tive fora do corpo. Aí eu fui ver e deslindar o processo, o que é que tinha. E sem falar nada, saber o que é que tinha. Aquelas pessoas que vê com a pessoa que eu estava tratando. Tinha. Agora, isso foi um absurdo. No fim, foi um perigo, né? Para estar falando com quem? Vou abrir o olho para quem? Dizer para quem? Agora, foi impressionante o dia que eu vi o número no catálogo do telefone e a hora que eu localizei o bairro, a rua, a casa e o número. Que foi o máximo. Então, por isso que eu falo, precisa de trabalhar muito com isso para a pessoa guardar. Agora, uma coisa séria é sempre ver. Por exemplo, vocês lembram que eu tive aqui uma projeção que eu falei sobre o processo da Itália, que havia uma capa de um livro que eu li, lembra? Pois é. E o povo até falou, não, isso não pode existir. Depois nós fomos examinar e tinha. Você lembra do processo da assistência? Vi até o hospital, como é que era. E no hospital eu vi um livro que estava em pé assim, ó, com o nome, em italiano. Valdo. Aqui foi impressionante. Hein? Vocês lembram da história? Isso faz quanto? Faz 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos por aí. Valdo. Então, é difícil da gente fazer, mas de vez em quando está tudo certo. Aqui na letra A, sobre essa questão da projeção que tinha as árvores na curva, como é que você sabe ou avalia se é o caso de bater na casa,
Vê quem mora. Não, eu não bato na casa, eu vou entrando pela parede adentro. Mas dentro do corpo. Agora, a hora que o negócio é brabo, eu não sou besta. Eu vi que lá tem alguma coisa. Se tem defesa, eu não invado a casa. Mas agora o problema todo é passar pela parede, ir embora, dar um jeito. Quando tem qualquer problema, claro, é preciso a gente abrir o olho. Eu não insisto. E aí quando volta para o corpo, a mesma coisa. Se tinha uma barreira extrafísica, também não vai lá. Pois é, mas olha, com o passar do tempo, a pessoa fica veterana. Ela não tem mais essas barreiras bobas, físicas para ela, não. Ela supera isso tudo. Tem cara que sai do corpo e fica evitando os objetos. Você está entendendo? Os móveis da casa dele. Procura só passar pela porta que está aberta. Isso tudo é besteira. O processo é voluntário. Você sai, voa, passa daqui e vai para lá. Agora, é preciso ter gabarito para isso. Claro. E outra coisa, não pode ter medo. Isso aí já passou aquela primeira fase, sabe, Flávio? Da pessoa ter medo ou qualquer coisa e voltar instantaneamente para o corpo. Ela está segura do que é que acontece, ela já domina o problema, entende? Ela já se sente, eu sou uma consciência temporariamente, e fim de papo, tal. Então, a paratestosterona dela fica enorme, entendeu como é que é? E a paradrenalina desse tamanho. Não, a adrenalina não pode ter isso. A primeira coisa, você não pode ter raiva de ninguém, não pode ter ojeriza, raiva, ódio, sensibilidade de melindre, suscetibilidade, tudo isso tem que acabar, senão não dá. Agora aqui, o que o senhor pode comentar sobre o uso do DIU e da pílula dos dias seguintes como recursos anticoncepcionais que são apontados por processos eticamente ambíguos? O senhor é favorável a esse recurso? Olha, eu dei curso durante 15 anos sobre sexomática. E todos esses processos do DIU eu combati. Nessa ocasião, porque eu estava em Uberaba na ocasião, que eles começaram a aplicar isso em Índio do Mato Grosso lá, e eu atendi gente que era de uma família que a mulher morreu com câncer, porque colocaram o negócio no útero dela. A partir daquilo eu comecei a ver. Foi aí que eu ouvi falar em DIU, esse negócio todo, isso eu ainda estava em Uberaba. Agora, o que é que se passa? A pílula do dia seguinte é uma coisa agora recente. Eu acho que o ideal da história é o seguinte, é evitar a pílula do dia seguinte sempre, mas fazer uma profilaxia do negócio antes, não fazer profilaxia posterior, isso aí é problemático. Agora, por exemplo, eu sempre fui favorável à pílula anticoncepcional, desde que a pessoa estude a pílula. E a pessoa mesmo, como é que ela passa, se o negócio dá certo ou não, porque cada um precisa ver. Tem gente, por exemplo, que não pode, tem mulher que não pode tomar a pílula, vai dar problema para ela, dá outras coisas a mais, às vezes engorda muito, cria problema nos seios e outra coisa mais, tem que examinar. Mas que ela funciona, desde que a pessoa seja bem organizada. Professor, aqui página 35, parafatologia, segunda linha. Que tem? A Consim desempenhando as funções da central extrafísica de energia. Sim. Gostaria que o senhor falasse um pouco como é que começa... A pessoa que está 24 horas por dia, ela já é uma mini central, não é ou não é? Um tenepsista, 24 horas por dia, é uma mini central ou não é? É um arremedo, é uma caricatura, mas, por exemplo, já tem alguma coisa. Aonde a pessoa está, ela é uma central, está mexendo com energia. Está exteriorizando. Aquilo é uma mangueira funcionando sem parar o tempo todo. Tá certo? Agora aqui. O senhor poderia falar um pouco mais sobre o processo da pedofilia, em especial os cometidos pelos pais? O que é que a gente vai falar sobre isso? É uma coisa tão óbvia aí, né? Vai dizer o quê? Olha, o que eu vejo é o seguinte, é um dos piores crimes que tem, porque há um processo na questão da sexualidade, da afetividade envolvida aí, que cria um trauma e um estigma na pessoa que dá até pena. E o que dá mais são com as meninas. É o que dá mais. É muita gente que suicida por causa do negócio desse, às vezes anos, ou muito tempo depois. É quando a pessoa teve lucidez daquilo que aconteceu. Quer dizer, é um negócio terrível esse negócio de pedofilia.
Pesquisa mostra que em torno de 80% dos casos de violência sexual contra a criança são cometidos pelos pais familiares. É lógico, isso sempre foi assim. Se há de ver, era muito pior a situação antes. Por quê? Porque não era tanta população, era menor. Mas os casos de pedofilia eram todos aceitos, calados, porque senão eles mandaram te matar até. Hoje, pelo menos, as coisas estão caminhando. A internet, ela é péssima porque permite a pedofilia, mas ela é ótima porque permitiu, entende, clarear o problema para fazer esse combate da ONU, da Unesco, contra o processo da pedofilia. Gente, o que eu atendi de gente, mesmo em Uberaba, até a década de 60, não é fácil com processo de pedofilia, incesto. Eu já contei aqui o caso da mulher lá que foi lá para me matar. Outra coisa, ia matar a filha, o pai, que era o pai dela e o pai do filho da menina, que eu tinha examinado que a menina estava grávida. E a mãe chegou porque estava contra o pai e contra a filha, e queria me matar porque estava querendo ajudar. Aí foi preciso tirar o revólver da mão da menina, da moça, da mulher. E outra coisa, o povo que tinha visto que a mulher entrou, estava querendo que eu mandasse a mulher para a cadeia, chamar os policiais, e falou assim, não vamos falar que vai piorar mais. Porque se fizesse, ia partir, quem ia levar na cabeça seria a menina. A menina era filha única. Agora, isso é um caso, eu tive um monte desses casos desse jeito. Uma coisa de doido isso aí. Agora, a mãe chegou lá, na hora, com o revólver na mão ali, assim, tudo ali. Outra coisa, tinha bala, estava municiado, não era brincadeira não era revólver de brincadeira de criança não, o negócio era brabo, não brinca com isso. Agora então veja, pesquisa mostra que 80% dos casos de violência sexual contra a criança são cometidos pelos pais, familiares, etc. É óbvio, isso aí sempre foi assim. Isso aí não mudou nada, pelo contrário, agora a coisa está vindo a furo, parece que o negócio aumentou muito. Aumentou porque a população aumentou, mas isso já existia já há muito tempo. Sabe-se ainda que as consequências para as crianças serão por toda a vida, sim. Quanto mais essa prática patológica é desnudada, mais se constata o elevadíssimo número de casos, sim. Porque antes não se falava nada, o negócio era terrível, eu sei como é que era o negócio. Agora, gente, hoje eu queria bater umas palmadas aqui para uma pessoa que fez aniversário ontem, mas é uma pessoa muito querida, nossa, que eu devo muito a ela, de modo que precisava, que é a Malu que está aí. Quer dizer que você está comemorou ontem, são quantos anos? 20 anos que você me conhece. Não, que você me conhece, dentro do serviço. 23, então é de modelo. Então, está vendo? 23, o problema é esse. Ela já está começando a chegar na maturidade, que são os 26. Ela está chegando, tá certo? Mas fala, o que você quer? Você tinha citado essa questão da Itália aí, que você chegou a ver, era fenômeno rotondo lá. Como é que é? É rotondo. Pois é, eu não quis falar aqui mais os detalhes. É a olorização do Padre Pio. Isso. Que fica numa cidade chamada São Giovanni do Rotondo. Não é só isso. Aqui, ó. Mas teve gente que já viu essa placa. Aqui, a nossa amiga está aqui. Eu não quis falar por causa disso. Aqui, ó. A energia. Ó. Isso é ela. Aí, ó, muda tudo aqui, ó. Se deixar, a gente vai embora. Veronesa. Veronesa está aí. Isso tudo é coisa dela. Ela que estava ajudando. Agora, veja, é o negócio do Emmanuel, que ela ressomou nessa área aí. É o rotombo. Então, eu sei de gente que esteve lá nessa cidade. Pois é, mas agora veja, eu só vi, guardei aquilo e trouxe. Você viu a hora que eu falei, a gente falou, não, isso tudo é loucura, então alguma coisa errada. Não tinha nada, estava tudo certo. A pessoa que eu conheço viu ao vivo essa placa. Pois é, mas agora o problema é que lá tem mesmo o hospital. E foi no hospital que eu vi, foi lá dentro. Eu falei isso tudo antes, eu nem sabia dessa história. Agora, tudo é o processo do Padre Pio, que o Padre Pio, eu já estudei, tem uns livros sobre ele, na minha bibliografia, sobre a projeção, que o homem, ele fazia projeção consciente.
Há muito exagero na vida dele, mas que ele fazia projeção, fazia, que teve muitos fatos que eles constataram. Já a pessoa sentiu o cheiro de perfume, que é uma olorização do Padre Pio, né? A pessoa que foi lá. Teve uma opção de coisa nesse sentido. E outra coisa, eu vi lá que eles estavam reformulando uma parte do hospital. Depois eu vi que estava mesmo. Então, reformando, fazendo umas coisas, alterando. Agora veja, tudo indica que o Emmanuel foi atendido nesse hospital. Criança. Ele é uma criança. Então ele nasceu lá perto. Agora, eu fui lá porque pediram para ir, para ver o que é que ia dar, por causa da afinidade que a gente tem com ele. Que agora, no início da vida dele, é preciso dele ficar firme, né? Que ele vai enfrentar uma opção de coisa lá, não vai ser fácil dele, não. Ele está entrando dentro de um holopensene, que é a forma dele. Tudo conta do passado, que ele já não vê há muito tempo. Então ele precisa ser fortalecido. Para mim, ele deve ter vindo até com uma questão. É bem possível. É bem provável. Valdo, que eu penso. aqui na Sim. Página 34, Fatologia, pode detalhar na 4ª linha a ausência de poluição... A ausência de poluição egóica na heteropercepção. O caso é o seguinte: você começa a ter as percepções em relação aos outros e os outros a você. Mas agora, você tem que tirar tudo que diz respeito ao seu egão para você ver aquilo sem interferência para puxar brasa para você. Mas fazer uma assistência totalmente isenta, imparcial, está entendendo? De alto nível, com equilíbrio, cosmoético, etc. A intenção aí é isso. A poluição egóica, ela existe demais. Por exemplo, a última coisa que a pessoa deixa mesmo é a sensação que ela tem, às vezes, de fazer uma piada contra a outra pessoa. Ela tem que segurar aquilo. Porque você sabe, tem pessoas que ela perde um amigo, mas não deixa de fazer a piada. Então, na questão da poluição egóica, essa aí é uma difícil. Às vezes, é a primeira que a pessoa vai ter que combater. Porque ela, às vezes, é sarcástica, ela faz ironia com aquilo. Entende? E isso aí não pega bem. Cria problema. Agora, tudo está dentro da poluição egóica. Está entendendo? Porque a hora que a pessoa viu que a outra tem lá um defeito, tem um trafar, tem uma mazela mais forte, ela se sente, até um certo ponto, numa condição superior. Ela não pode tirar partido disso. A tendência do assistente é sempre estar numa condição mais elevadinha do que o assistido. Mas veja, isso não é motivo de dominar e piorar, entende o que é? Desviar o processo. Bom, a gente tem que ver isso. Você comentou ainda há pouco a questão lá do Chico, o nome dele, o seu também. Essa questão da escolha do nome, às vezes é a própria pessoa que acaba sugerindo para os... Pode sugerir antecipadamente para os pais. Isso aí varia que muito. Influi nisso? Na questão lá em casa, havia umas coisas interessantes, porque meu pai, ele gostava que todo mundo tivesse só 2 nomes, para fixar as questões. E eu acho que ele tinha razão, até um certo ponto, nisso tudo. É tanto que eu acho que o nome, por exemplo, o nome de Plume, que é o nome de pena da pessoa, aquilo do autor, geralmente o ideal é que ele tenha só 2 nomes. Os franceses, às vezes, procuram até ter um nome só, para ficar fixado. Mas é que fazer um nome só é muito difícil. Com 6,5 bilhões de pessoas na Terra, você vai arranjar um nome num meio diferente, é muito difícil. Mas tem uma porção na França que andaram fazendo. O que eu sempre lembro é daquele cara que colocou o nome de Alexandrion. Quer dizer, esse é terrível, que ele pegou o Alexandre e aumentou o Alexandrion. Está entendendo? Você pensou pegar Lochion? Você está entendendo? Lochion. Vamos criar um nome novo, Lochion. Isso aí não é por aí. Né? Está entendendo o que quer dizer? Agora, na questão, o meu pai, por exemplo, meus irmãos, a minha irmã sempre tinha um nome só. Foi depois que ela casou que arranjou outro nome. Então, por exemplo, mas agora, por exemplo, todos os homens em casa, que eram 3, só tinha 2 nomes.
Mas essa questão que você comentou no caso do Chico, fazendo a análise dele, tinha a ver até com a proexis dele, ou o próximo. Pois é, mas é isso que eu falei. Falei assim, ó, tudo tem sua razão de ser. Está tudo coordenado dentro dos conformes. Tudo foi previsto. Agora, por exemplo, você tem que aparecer. Seu nome tem que aparecer. Isso aí faz parte da sua árvore mística, como ele gostava de falar. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não preciso de aparecer em nada. Meu nome não precisa de aparecer. Não há significado nenhum especial no meu nome. Entende? Agora, veja, lógica é lógica, né? Sim. Então, mas a onomástica, dependendo do caso, pode indicar... Agora, veja, eu falei isso tudo porque a gente estava, logo no início, estudando processo de onomástica, que eu fui mostrar para ele o que é que eu tinha estudado sobre isso, o processo de numerologia, a onomástica, entende? Vários nomes assim, expressões, tudo. Então caiu nisso aí e eu quis mostrar para ele. Porque ele já falava, não foi eu, ele já falava antes de eu chegar lá, ele falava, não, eu sou apenas um cisco, eu tenho até o cisco no meu nome, você está entendendo? Tudo era o processo populista dele. Por exemplo, mas ele tinha o Francisco, né? Pois é. Várias pessoas têm José... Mas Francisco Xavier é nome de santo. Então. Cândido é uma pessoa suave, cordial, amiga, né? Então como é que fica? E tem gente que se... Para não falar que é outra coisa. Tem gente que tem o sobrenome Guerra, né? Já no sobrenome é Guerra, né? Pois é. Urubu serva. Mas agora, por exemplo, se é um sobrenome da família, que aqui não há árvore genealógica, o negócio é mais embaixo ainda, é pior. Entende? Mas, por exemplo, tem muita gente que escapa disso, né? Quer dizer, a Miri não está aí hoje, né? Ela não está aqui. Mas, por exemplo, a Ami é Belo, não é Guerra. Você vê que ela tem que sair disso. Se ela já tivesse vindo e tivesse o nome Guerra, já estava bem enrolada. Por isso que eu falo, ela não tem mais rolo assim. Rolo que eu estou falando de enrolamento. Então, mas, por exemplo, tem muito, aqui no Brasil, a gente tem muita questão também católica, né? Por exemplo, José, Pedro, eu sou José, Pedro, Cris, né? Cristianismo, cristão. Eu sei, Maria das Graças. Maria das Graças. Pois é. Isso é João, verdade? O João. Qual que é a relação disso, Valdo? Isso é só não é só um aspecto cultural. Não, mas você vê o seguinte, são certas pessoas que não têm saída. Tem certas pessoas que não têm saída. O nome é a cara dela. O nome está na cara, a cara está no nome. Você está entendendo o que quer dizer? Não tem jeito. Não tem por onde fugir. Há muita coisa nesse sentido. Observa bem por aí que você vai ver. O Valdo, só o Cândido, é Cândido, muito branco, pureza, inocência e candura. Como é que é? Cândido, muito branco. Né? Cândido. Pureza, inocência. Então, mas veja, veja bem o nome dele. Francisco Cândido Xavier. Quer dizer, além de santo, ele é um santo puro. Você entendeu? Agora veja, mas tem o cisco no nome que ele falava. E eles fizeram o apelido de Chico, que é a abreviatura de Francisco. Está entendendo? Todo mundo chamava ele de Chico. Chico Xavier. Chico. Você está entendendo? Comigo não dava. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, veja, eu era consciente disso antes de encontrar com o Chico. A hora que eu vi ele falando, eu falei assim, espera, senta aí que eu vou te falar a minha opinião sobre isso, fazer uma abordagem do assunto. Ele entendeu, falou, mas que coisa, quer dizer que está tudo marcado, tá? Isso é que é a psicoteca. Mas, Valdo, por exemplo, no seu caso não tem nada a ver com os valdenses, que tem lá, que tinha os valdenses. Valdense é com V. Então, mas de qualquer forma... Não é de qualquer forma. Não. V e W são diferentes. Por exemplo, V, até em alemão, é F, no caso. É o FON. O Valdo. Você está entendendo? Não tem nada que ver. Não tem nada a ver com Não. O Valdo. Como é que é a etimologia do seu nome? O quê? Qual que é a etimologia do seu nome? Que é a origem do seu nome? Você sabe? O meu nome? Meu nome ele colocou por causa do Valdo Emerson. Tá. Mas você acha que a etimologia do nome da gente tem a ver com essa coisa que você está falando aí?
Não, depende da pessoa e da PROEX dela. Não é todo mundo que é assim. E tem gente que muda nome, tem uma opção de coisa, isso varia infinito. Agora, por exemplo, tem casos que é óbvio. Tem uma série deles, eu não vou tocar no assunto aqui, a gente teria que mostrar aí, tem outros nomes. Estudem aí quem quiser e traga que eu vou analisar para a pessoa na hora. Agora, tem muito mais nesse sentido. De vez em quando eu falo umas piadas com a pessoa, já viu, né? Mas tudo superficialmente, que eu não entro muito nisso, porque senão estigmatiza aí o povo. A gente tem que ir com calma. Valdo. Posso falar? No caso do meu nome, eu tenho uma curiosidade interessante que ela é ligada diretamente ao nome de Monte Carmelo. Jarbas tem passagens na Bíblia que ele remete a Monte Carmelo, que é de onde veio o nome lá da Bíblia, que deu o nome na minha cidade. Não, nós todos temos o problema de Monte Carmelo. Agora, interessante. Monte Carmelo foi onde o Cristo descansou. Nós fomos para lá para descansar. Eu descansei durante 12 anos, depois caí fora. Monte Carmelo é um descanso. A minha infância, os 12 anos, com todas as tragédias, milhões de coisas, o povo que morria, que suicidava, que punha fogo no corpo, gente que eu vi, não está no gibi, que tinha mania naquela ocasião, né, dessas coisas. A formicida tatu matando formiga e gente à vontade. Era uma loucura, formicida. Então, o Monte Carmelo é o monte aonde Jesus Cristo descansou. Que ele estava fazendo uma peregrinação muito séria lá, então ele teve que descansar, foi o Monte Carmelo. Outra coisa, você chegou a ver onde é o Monte Carmelo lá? Lá é em Israel, né? Não, eu estou falando em Monte Carmelo. Tem um monte. Tem um monte. Você chegou aí lá? Tem pois é, eu fui, eu vi, tem um Monte Carmelo, tem. É pequenininho, mas tem. É pequenininho, mas resolve. Pinga de vida, doutor Ross. Não brinca, não. Então, é o carmelitano. Você está entendendo? Não é carmelita, não, viu, Lógico? Calma lá, hein? Carmelitano. Por causa do Monte Carmelo. A história é meio longa, mas em termos de Monte Carmelo, está ligado até a coisa da magia lá. Agora me conta, você saiu de lá com quantos anos? 15. Então você descansou 3 anos mais que eu. Tá certo? É a vida. É duro, mas é. Valdo, você estava comentando sobre a Veronesa e sobre aquela projeção que você teve, se não me engano, ano passado. E, pelo que eu lembro, foi mais ou menos na mesma época que o Magister esteve aqui. O Magister tem relação direta com a Veronesa? Você tem alguma informação a mais sobre isso? Não, eles têm lá um processo europeu, né? E o outro que está aí dentro desse, criando um trio, é o AIEC. Agora é um processo europeu deles. Mas eu não sei a quantas anda isso, não. Eu não quis entrar nessas coisas, porque se eu começar a mexer, eu posso ter retrocognição disso, devido à minha época lá de Zéfiro. Mas eu não quero entrar nisso, porque na hora que eu vou à a Verona, e ela me mostra as coisas espontaneamente, eu vi que não é para eu mexer, porque se precisar, eles mesmos vêm e mostram. Por isso que eu nunca fiz questão de saber mais. Tá. Eu deixei. Mas depois desse processo, o Magister teve por aqui? Teve alguma coisa que você percebeu? Não, que eu sei, assim, coisa diretamente com as nossas aqui, eu não vi nada assim mais sério, não. Tem. Quem é que está aí? É você? Na patologia, finalzinho da 10ª linha, tem assim, acuidade quanto ao contexto e papéis sociais exercidos pelos assistidos. Onde é que está isso aqui? Final da 10ª linha de patologia. É 10ª linha? Isso, é. 10. Ou 6ª de baixo para cima. Acuidade quanto ao contexto e papéis sociais exercidos pelos assistidos. Sim. Por exemplo, você vai assistir uma pessoa, você tem que ver o tratamento que você vai fazer com essa pessoa. Ela às vezes é uma autoridade, você não pode tratá-la igual a uma outra pessoa que não tem autoridade nenhuma, porque ela não está habituada com aquilo, porque senão ela nem te escuta. Então o processo social e a classe e milhões de coisas, por mais que a gente tente destruir isso totalmente, é muito difícil, né? Às vezes você tem que respeitar a situação, não tem outro jeito. Isso aí é uma imposição do problema intrafísico, da vida humana, da parte da sociabilidade.
Então, essas coisas em matéria também de assistência é muito importante. O que a gente não pode é ter parte-pri, fazer, por exemplo, assim, os processos de segregação, de colocar, você está entendendo, tratamentos diferentes, acepção de pessoas. Isso é que nós temos que evitar sempre. Mas que tem certo tipo de tratamento, você tem que falar conforme a linguagem do assistido. Não é só do ponto de vista, vamos dizer, intelectual, ou de erudição, ou de cultura, não, é tudo. Se a pessoa, por exemplo, está habituada a falar de um determinado nível, você tem que falar naquele nível, porque senão ela nem vai te entender. Não é isso? Então é a vida. É o jeito que nós estamos querendo dizer. Pode falar. Na página 35, a neosinapsologia, o senhor poderia falar mais a respeito? As parasinapses interassistenciais. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, na hora que uma pessoa começa a praticar a TENEPS, ela começa a desenvolver os processos parapsíquicos. Na hora que acontece isso, ela começa a recuperar alguns conscientes. Vai chegar um ponto que ela vai recuperar aquilo que ela nem pensava, que ela não tinha ideia nenhuma sobre aquele aspecto, que já não é mais só sinapse, às vezes são neoparasinapses. Então é coisa nova, até além daquilo que ela estudou, por exemplo, no curso intermissivo. Além do curso intermissivo? Hein? Além do curso intermissivo? Além do curso intermissivo de vida assistência que ela está fazendo. Ela passa aquilo. Por exemplo, eu já falei aqui, tem uma série aqui de verbetes, de temas que nós trazemos para debater aqui nas tertúlias, que muitos aí, quando fizeram o curso, eles não estudaram até chegar nesse nível. Nós já temos aí um nível que já está passando aquele grosso, o elementar, o rudimentar do curso intermissivo. Alguma coisa já está um pouquinho mais avançada. A hora, por exemplo, que a gente fala em pré-mãe, por exemplo, é um assunto que isso não foi, a maioria aqui não estudou isso, que é a side, é um processo lateral, é o negócio que a gente fala, o látero pensante da história, é o secundário. Perante todos os problemas pessoais da pessoa, não vai mexer no processo de pré-mãe. Pré-mãe vai mexer com quem for tratar disso. Quem estiver interessado, porque vai ser obrigado pelas circunstâncias. Você entendeu aí? Então, pense bem, sinapse, parasinapse, neosinapse. Tudo isso acontece. Tá. O senhor estava falando, eu fiquei pensando, se então, esse ciclo de extrapolacionismos parapsíquicos, eles poderiam, então, em função da experiência, formar essas neoparasinapses? Quanto mais você ajudar os outros, mais os amparadores vão ajudar você. E uma coisa muito interessante que tem, se você está ajudando uma determinada pessoa, um assistido extrafísico, e aquele assistido é de um grupo que tem um outro amparador, você vai receber amparo do amparador seu, de função da TENEPS, e vai receber do grupo daquele assistido. Não, então, eu pensei... É assim, então, a tendência é potencializar tudo. Tudo enriquece. Tá, eu pensei... O problema é a pessoa persistir com a assistência. Tá. Eu pensei uma coisa e o senhor me respondeu, porque eu pensei assim, se certos trabalhos da TENEPS, na conexão com o trabalho das dinâmicas parapsíquicas, pode potencializar essa assistência conexa. Agora, veja, a potencialização vai, o acervo vai aumentando, vai acumulando. Chega num ponto, a pessoa vai ter um OFIEX. Aí muda tudo, a condição então de maturidade aí cresce demais de uma hora para outra. Para eu entender, então nesse caso, houve uma conexão com um bolsão interassistencial correspondente àquela patologia ou aí aquele depende, grupo? né? Cada caso tem que ver como é que foi, de onde vem, por quê, como é que é. Varia. Mas essas conexões... Agora a tendência é o seguinte, quanto mais se assistir, maior vai se tornar o seu micro-universo de assistência. A coisa vai expandir. Isso não tem saída. E o primeiro a lucrar com isso é você. Em segundo lugar, os assistidos por você, que eles vão receber, você vai ficar mais implementada, mais sofisticada, quer dizer, vai ter todos os aparelhos modernos, vai assistir, fazer todos os exames que precisa, tal, igual o médico, né? Que arranjou tudo.
$1 bilhão em processos, máquinas, aparelhos e instrumentos. Então o problema todo é esse, você vai ampliando. Nesse caso, então, desse ciclo de extrapolacionismo, tem um período que há uma intensificação de trabalhos interassistenciais. Depois dá uma pausa. Esse período de pausa é para assentamento de alguma coisa, para retomar... Não, é para a pessoa conseguir deglutir a renovação. É como se ela entrasse em convalescência temporariamente para engolir o novo patamar. Que aí isso implica também num trabalho de Porque reciclo. tudo é um processo profissional. Enquanto a pessoa não dominar aquilo totalmente, ela não está boa e nem ela vai funcionar direito. Mesmo que ela tenha muita energia, se ela não tiver um bom desempenho, se a performance não seguir dentro de um nível cosmoético e, vamos dizer, de eficácia, de eficiência, não adianta nada. Então, ela pegou, deu um passo à frente. Então, vamos aclimatar esse passo. Vamos até a pessoa acostumar, ver como é que é, tal, para ela poder passar para o próximo. Tudo tem os patamares, são os degraus novos. O que a pessoa pode fazer para ajudar nessa melhoria desse desempenho? Então? É ajudar fazendo a passividade ativa, com bastante lucidez. E outra coisa, gostar do que ela está fazendo. Quanto mais automotivação ela tem, mais assistência ela vai receber. Ela não pode cansar, ela não pode querer renovar por si. Ela tem que seguir como pau mandado, que ela é uma mini peça dentro de um maxi mecanismo que está em desenvolvimento. E acabou. Nada de ser bisbilhoteira. Tem que ser pesquisadora. Entendeu? Como é que a gente faz essa diferença da pesquisa para a bisbilhotice? É só você ver. Eu, por exemplo, eu tenho uma série de... vocês devem ter percebido que eu sou uma pessoa curiosa, ou não. Eu sou pior que a gatinha lá, a Crystal. Mas veja, eu sou contido com isso. Eu tenho uma certa educação. Eu sou muito bisbilhoteiro nas coisas de vocês. Eu passo aí mexendo nos papéis, qualquer coisa. Né? Aquele que fica... Esse aqui é o técnico da bisbilhotice. Entendeu? Lá no Instituto, a turma marcava todo mundo que era bisbilhoteiro, que chegava e começava a mexer nas mesas, tudo. Aí eu virava para ele e falava assim, deixa, ele é olheiro, deve estar olhando alguma coisa. Né? Entende? Então, o problema todo é esse. Uma pessoa curiosa na questão com os amparadores, ela deve deixar que os amparadores tomem iniciativa. Ela só deve perguntar quando aquilo não interessa só a ela, mas ao trabalho com referência aos outros. Se interessa só para satisfazer uma curiosidade pessoal, ela deve deixar. Porque se amanhã os amparadores verem que ela precisa daquela informação para ampliar a assistência, eles vão ser os primeiros a tomar a iniciativa de explicar de uma maneira muito melhor e muito mais avançada do que a pessoa está esperando. E aí ela vai ficar de boca aberta, eu só lembro isso, fecha a boca. Senão você... aí, você está entendendo como é que é? Tem que fechar a boca. É o horário de fechar a boca. Valdo, é esse comedimento exato, esse ponto de equilíbrio entre não deixar de pesquisar tudo que chegou ao nosso interesse e, ao mesmo tempo, esse comedimento... Mas não, aqui, ó, ciscar de todo jeito, mas não fazer, não entrar dentro da casa para ciscar dentro da casa. A galinha tem que ciscar fora. É no terreiro, onde deixar, perto do galinheiro. Agora, a hora que a gente sai desse galinheiro, começa a querer ciscar. Isso é intrusão. Está errado. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu vou repetir o que eu já falei, eu sempre falo isso aqui, é mais uma vez, essa deve ser a 20ª vez. Não se impressione, não fica fadigada. Se os amparadores verem que você precisa saber, eles são os primeiros a ter interesse em informar você sobre o assunto. Então, se você não sabe, é porque não interessa para o trabalho. Aquilo não vai enriquecer o que você está fazendo. Você entendeu? Agora, veja, junto com isso, ao mesmo tempo, você está fazendo suas pesquisas, aquilo não para nunca. Essa curiosidade técnica, científica, de alto nível, você está entendendo? Positivo, ela não pode parar. Ela tem que continuar.
Valdo, isso faz a diferença do desenvolvimento, no desenvolvimento parapsíquico. A gente nota que há um desenvolvimento muito maior quando a gente atinge esse ponto do equilíbrio entre a pesquisa e o comedimento, não ir além, saber dos fatos, mas... A moderação, ela faz parte de tudo isso. E outra coisa, é o caminho da serenologia, né? Os amparadores, o que eles imitam mais é serenão, né? O que eles podem, eles têm serenidade. Quer falar? Hoje mais cedo o senhor respondeu uma pergunta do Tertuliano, que ele perguntou quando ele é agredido ou quando se vê constrangido, o que ele deveria fazer. Aí um trecho o senhor falou que nunca defender só a si mesmo. Sempre olhar o amparador. E outra coisa, se você puder, o ideal é olhar um amparador seu e um amparador daquele grupo, daquele assistido. Que às vezes o assistido ele não tem um amparador, mas o grupo que provocou, que gerou a vinda daquela consciência para ser assistida por você, aquilo tem. E o seu amparador entrou em contato com esse, que é o amparador daquela pessoa, daquele grupo. E outra coisa, isso às vezes é muito importante, por quê? Porque às vezes atrás daquele assistido tem outro assistido, tem outro assistido, tem outro assistido. Aquilo é da mesma equipe, mesmo grupo de assistidos. Então ali atrás tem um amparador. Isso aí tem que levar em consideração. Sem ter esse desenvolvimento do parapsiquismo, não fica muito restrito, então é difícil acertar, né, professor? É o quê? Fica muito difícil acertar nessas situações, isso que eu quero dizer, sem ter essa visão mais ampla do parapsiquismo. Não fica difícil, não. Se uma pessoa ela começa a confiar nos amparadores, tudo começa a ficar claro, fica esclarecido, explícito, não há mais dúvida, a pessoa não sofre com isso, não há mais angústia, ou uma amargura, ou qualquer questionamento que chateia, nada disso tudo desaparece. A pessoa fica muito mais tranquila. E outra coisa, a coisa mais importante, vai chegar um ponto que isso vai influir em tudo, até no seu onirismo. Você não vai sonhar mais só besteirada, de vez em quando vai sonhar com as coisas muito mais sérias. Você vê, esse meu sonho é um sonho verídico, tem tanta racionalidade, também enriquecendo tudo que eu penso. Então, a hora que os seus sonhos se tornam mentais somáticos, a coisa muda de figura, tudo. Isso aí já avançou muito. Agora, então, com isso, você já vai se interessar por essas, vamos dizer, esses detalhismos que eu falo aqui. A linearidade da autopensionização, você está entendendo? Levar aquilo certo, problema da técnica do detalhismo, a técnica da exaustividade, a técnica dos 50 dicionários. A hora que eu falo em 50 dicionários, quanta gente não me deu contra aqui, de tudo quanto a gente ria. Falei assim, isso é piada, não é, Valdo? Isso é piada. Eu falei assim, sim, é uma anedota, considera assim. Agora, vamos em frente. Quem é que não considera que é piada? Vamos levar o negócio a sério. Então, veja, isso tudo é a amplitude, a ampliação. É a cosmovisão que está caminhando dentro da cabeça da pessoa. Se você aumentar muito a sua cosmovisão, o seu amparador tem que aumentar com você. Se ele não aguentar a sua expansão, vem outro amparador no lugar dele. O que eu desejo é que vocês todos evoluam de um tal nível que vai forçar a barra de mudar um amparador para um superior àquele que está sendo usado hoje. Isso para mim, eu vou ficar felicíssimo. E olha, tem gente que faz isso. E isso é muito bom, porque chegou o teto da pessoa. Aquele amparador que saiu dali, ele cumpriu a tarefa dele. Tudo que ele tinha, ele deu. Chegou a um ponto que não tem mais nada, ele tem que passar para outra situação. Vai longe. Entende? Sim. Vocês têm que notar o seguinte, essas diferenças entre consciência e consciência, elas são naturais, porque nenhuma consciência tem as mesmas experiências da outra. Então, a experiência do amparador não são iguais à da consciência. Entende? Há muitas vidas. Agora aqui, em meus estudos de neurociência, analisei a decussação das pirâmides que ocorrem nos tratos córtico-bulbares e córtico-espinhais. A distância mais curta entre dois pontos, em tese, é uma reta, mas a natureza gosta de cruzamentos. Sim,
como ela gosta de assimetria, que eu já falei, ó, não esqueça aí o nome, hein? Assimetria. Pergunto, no holochakra e no paracérebro também ocorrem cruzamentos como no soma? Até um certo ponto, depende do que é. Mas agora, em matéria de holochakra, eu quero só lembrar o seguinte, são 7 os chakras clássicos, tradicionais, básicos. 2 deles são descentrados, que é o esplênico chakra e o cardio chakra. Tá certo? Agora, isso vale a pena você pensar. Agora, em matéria de paracérebro, existem umas coisas que é o problema que você mesmo falou, a decussação das pirâmides, por exemplo, já mostra a diferença. Uma outra coisa, por que tem 2 hemisférios cerebrais, corticais, e só tem um cerebelo? Por que não tem 2? Eu quero o meu cerebelo do lado que está faltando, eu só tenho de um lado. Porque ele atende os 2, eu quero outro cerebelo, eu quero outro cerebelo. Você está entendendo? Uma outra coisa sobre a simetria. A mulher tem clitóris, o homem não tem. Clitóris é o único instrumento próprio, exclusivamente para a sexualidade. O homem não tem. A mulher, por isso que eu falo, o ginossoma é muito superior ao androssoma. Começa por aí. Agora veja, isso aí também já é um processo de assimetria. Aí é uma simetria intersomática. A coisa é muito mais séria ainda, não é só intrassomática, é inter, entre 2 somas. Então veja, na esterilização de energia, o cruzamento dos fluxos energéticos das mãos otimiza alguma coisa ou estou elucubrando a esse respeito? Não, isso é apenas elucubração. Aquele negócio que a pessoa não pode cruzar as pernas, não pode fazer isso. Se há muita energia, a coisa sai até em conjunto. Não interessa se a língua está dobrada para cima ou para baixo. Não interessa nada disso. A pessoa tem tanta energia que aquilo sai na diurese, não é isso que a gente fala? O negócio não tem, fica desimportante. Aquilo não tem significação. Mas agora, tem gente que às vezes precisa de isolar tudo devido ao processo da bipolaridade. O esquerdo e direito. Então ela gosta de ficar assim. Não cruzar nada. Ela acha que aquilo vai fazer mal. Quando tem muita energia, isso aí é fichinha. É igualzinho a pessoa que está preocupada com alguns fios desse tamanho, sendo que está uma turbina aqui desse tamanho enorme, com fios dessa grossura lá. Ó. Então o negócio é todo diferente, não é bem assim não. Meu nome é Eduardo Carlos Doria, que forma a palavra educado e educador. Também forma a palavra educadoria. Quer dizer, poderia educar ou não, por isso que precisa ter cuidado. Eu estou falando já um outro aspecto. Apesar de ser médico, meu nome indica que devo enveredar pela linha da educação também. Minha mãe me deu o nome, não tinha ideia disso, mas como que ocorreu essa sincronicidade nome-linha da Proex? Pode falar, meu nome é Inetertura, sim, está autorizado. Ok, Eduardo. Foi ele que perguntou aí antes sobre neurociência, ele de vez em quando ele faz pergunta. Hoje, eu só fiz a outra pergunta, eu acho que tem na língua dele. Agora veja, ele é um caso para se estudar, tá certo? Eduardo Carlos Doria. Agora, ó, se nós formos olhar aí, quando tem início assim e fim de palavra, vocês sabem, de vez em quando dá cada coisa terrível, né? Por exemplo, aqui nós temos uma amiga nossa que chama Mônica Camargo. Vocês já estudaram, né? Eu não vou falar. Tá certo? Igual essa tem um monte. Existe uma poetisa brasileira que eles chamavam de Caju. Vocês já viram falar nela? Estuda então quem é que é Caju. Vê se vocês acham isso. Na internet é bem possível que tenha. Vocês vão ver o nome dela, como é que é. Entendeu? É Caju, porque é a união dos nomes. E ela arranjou o apelido. Tem muito disso. Agora, o que tem de caca, de cacá e outras coisas por aí afora, não está no gibi, né? Tem um monte disso. Professor? Agora, o caso todo é o seguinte. No caso dele aqui,
Até que ponto que isso a gente pode levar em consideração? Ele já está ponderando a situação, está pensando bem o que ele deve fazer. Agora, no caso dele é muito sério, porque começa as 3 palavras, né? Eduardo Carlos Dória. Como é que é? Preciso de você adicionar alguma coisa. Pode vir dar aula aqui para nós. Olha, por sinal, Eduardo, o meu amigo prefeito está me pedindo para eu convidar os médicos para vir para cá. É você, ó. Quem sabe você já está na onda. E outra coisa, o que nós estamos fazendo aqui é transformando aí, junto com o prefeito, os vereadores, o Budel e tudo mais, a cidade num centro universitário. Você pode vir, é preciso fazer mais. Aqui ainda não tem, por exemplo, uma faculdade de medicina do jeito grandona. Estão começando a fazer, né? De modo que a gente precisa de médico. Quantos médicos nós temos atualmente? 42, né? Parece, ó, só tem 42 médicos, é muito pouco. Num total de 568 pessoas, são 568 pessoas que vieram para cá. E nós temos 42. Agora, é 41, porque tem que me tirar, né? Porque eu sou aposentado. Eu estou no meio disso, então tem que tirar. Ó, a sua especialidade não tem ninguém aqui, porque você é otorrino. Tá certo? Eu estou rindo de você. Tá certo? Pense nisso. Aí. Agora eu acho que eu já posso fazer uns convites assim, né, para o povo para vir para fora. Né? No caso desse, posso, né? Vocês acham que eu estou autorizado a isso? Está tudo certo? Não está. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 12 votos online, 11 perguntas respondidas online, 22 perguntas presenciais, 77 assinaturas no livro de presença e 15 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 4 recados: professor Amaro, palestra no shopping, Eliana, complementário, Munir, reapendência, PAI e Everaldo, Côncios. A eleição do verbete para amanhã. Abordagem da antessala. Agente desencadeador. Autoesforço convergente. Autocognição gratificante. Autorraciocinofilia. Cosmoética formal. Demissionário antievolutivo. Detalhe irretocável. Impossibilidade cognitiva. Mega abrangência. Princípio filosófico. Prurido consciencial. Superestimação pontual. Teste da vontade. Trânsito consciencial. Verbete-chave. Verpenoxenia. Boa tarde a todos. Eu gostaria de lembrar aos teletertulianos aqui de Foz do Iguaçu que hoje, às 7h30, no Shopping JL Cataratas, nós vamos ter um palestrão, uma big palestra, com o professor Marcelo Silva, sobre um tema que é de grande interesse, pelo menos foi o que apareceu na cidade durante toda essa semana, pelos chamados que nós tivemos, que é a experiência fora do corpo, a projeção. Então, a temática é projeciologia, a primeira vez que nós vamos ter uma palestra assim, tão grande, tão bem divulgada sobre esse tema para o público local. Então, quem está em casa, com essa chuvinha, frio, em vez de ficar de meia vendo televisão, faz a gentileza de sair de casa, 7h30, no shopping, porque nós temos que ter uma macro presença da CCCI, vocês concordam? Nós é que somos os principais envolvidos, foi um trabalhão para preparar a palestra. Então, todo mundo aqui está convidado a agradecer a todas as ICs que se voluntariaram para ajudar na palestra de hoje, esses dias todos. Nós temos uma turma grande trabalhando. Então, todos estão convidados. Estarão lá. Então, o professor volta confirmando a presença, o que por si só já é um grande atrativo para todos. Então, apareçam, vamos ajudar, e o Marcelo está lá todo animado para falar da projeção. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós reforçamos aqui o convite a todos os voluntários da CCCI para participar do acoplamentário do dia 12, 13 e 14 de junho.
O tema que será debatido será sobre o maxifraternismo, e os EPICONs que estarão auxiliando nesse trabalho vai ser o professor Alcir Alves e o professor Leonardo Firmato. Lembrando a todos os voluntários que ainda estamos em preço de promoção e os teletertulianos também. Se viajarem para cá, por gentileza, lembrem-se de viajar de máscaras. Chegando aqui, nós teremos aí uma passagem pelo médico para ver se você está com algum sintoma de resfriado ou não. E também lembramos que tem a promoção. Qualquer informação que vocês queiram a esse respeito, vale a pena ligar aqui para a recepção do SEEC, 045 3525 2652. Lembrando que é o último mês promocional, ok? Depois é pacote cheio, preço inteiro. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Reaprendência, eu gostaria de convidar a todos a participar da próxima turma do Programa de Aceleração da Erudição, o PAI. Essa nova turma se chama Ciclo Essencial e ela foi idealizada especialmente para facilitar o primeiro contato com os clássicos, as obras clássicas do conhecimento humano. Haverá 4 aulas especiais de contextualização. Cada uma dessas aulas irá fornecer algumas chaves de leitura ou conceitos essenciais para que a pessoa entenda certos períodos da história das ideias. Por exemplo, a Antiguidade Grega, o período medieval, o período moderno e contemporâneo. Essa turma será nas quartas-feiras, quinzenalmente, com início no dia 10 de junho, das 19 às 22 horas. Teremos uma turma mista, então teremos os alunos presenciais, aqui de Foz do Iguaçu, e também a possibilidade de participação de alunos virtuais. Então todos os teletertulianos estão aí convidados. Para maiores informações, principalmente os teletertulianos, podem enviar um e-mail para contato@reaprendência.org. Lembrando que Reaprendência se escreve com T-I-A no final. Ok? Muito obrigado. Bom, pessoal, a gente está divulgando aqui o curso que vai haver agora no próximo final de semana, que é o Inversor Cobaia. Então, a Consul já vem desenvolvendo há algum tempo o Consim Cobaia dentro de determinadas especialidades. E a próxima agora é a Consim Cobaia Inversora. Então, vai ser no dia 5 a 7 de julho. Vão ter como professor o professor João Aurélio e a professora Lilian Zoletti, e a participação de um especialista dentro da área de infecciologia, infectometria, que é o Alexandre Nonato. É importante também ressaltar que esse curso não é somente para inversores. Então, reciclantes e inversores estão todos convidados. Tá ok? Então, a gente aguarda vocês lá. Obrigado. Só lembrar que amanhã vai ser a apresentação do site de Amigos da Enciclopédia, para vocês estão convidados, especialmente na última parte da tertúlia, que vai ser a apresentação aqui, que vai ter especialmente amanhã. O verbete vencedor é o teste da vontade com 8 votos. Obrigado e boa tarde.